Vamos revisar! Vamos revisar a segunda aula do workshop Estilo com Propósito, que foi ao ar ontem às 8 da noite. E se você não sabe do que eu tô falando, deixa eu te contar que nessa semana tá acontecendo o workshop Estilo com Propósito. A primeira aula já foi ao ar no dia 9, a segunda ontem no dia 11 e a terceira vai ao ar amanhã. Ou seja, ainda dá tempo de você assistir, tá? Dá tempo de assistir as lives. Tô aproveitando aqui para arrumar o meu cabelo enquanto falo com vocês. Que ele está aqui, ó. Maravilhoso. Vamos lá, gente. Inclusive, já que ele está aqui, ó, todo maluquinho, deixa eu aproveitar e falar. Deixa eu falar, ó. Olha o nome dessa live de hoje, complementar, revisando a live de ontem. Pare de errar. O tema da aula de ontem foi os erros que você comete que te impedem de chegar no seu estilo pessoal e que fazem com que você fique mal vestida para sua vida. E eu quero que vocês prestem atenção nisso, tá? Mal vestida para a sua vida. Mal vestida para a sua vida. É sobre isso que eu tô falando. É sobre a sua vida, não é sobre a minha vida. E aí eu quero revisar com vocês os 3 principais erros que eu coloquei aqui que vocês cometem. Na verdade, eu coloquei ontem na aula. Vou dar aqui um outro aviso importante. Hoje eu vim aqui com o celular para mostrar para vocês, para quem tá me assistindo, como é que faz para se inscrever no workshop, para não perder nada. Que você pode estar falando assim, Vivi, mas eu não sei do que você tá falando. Aconteceu isso ontem no ao vivo. Ó, assim que você entra no meu perfil, ele não vai estar mais com ao vivo aqui, porque eu vou ter saído do ao vivo. Você vai ver aqui um link. E esse link é o link que você garante a sua inscrição no workshop para receber as informações, tá? E não perder as surpresas. Amanhã não. É amanhã, sexta-feira. Nossa, a gente tá passando rápido. Amanhã, dia 13, na aula final, na aula da noite, às 8 da noite, eu vou te contar a surpresa, tá? Eu vou te alertar que tem surpresa para quem está inscrita no workshop, certo? Só que para você saber a surpresa tem que estar inscrita, senão você não vai ficar sabendo. Tá? Porque eu gosto de falar com pessoas que estão verdadeiramente interessadas. E tem uma outra coisa que eu quero alertar você. Esse workshop, ele fica ao ar temporariamente, tá? Ele ficando no ar temporariamente, você tem um tempo para assistir. Ele vai sair do ar e vai ficar disponível somente para as alunas do Estilo com Propósito. Faça você mesma. Então, você tem tempo para assistir. Então, se dedica, assista, tá? Dedica o seu tempo e assista. Tem uma menina falando assim, depois eu vejo isso quando eu tiver tempo. Deixa eu te contar. Você não vai ter tempo, você precisa fazer o tempo acontecer, precisa colocar as coisas como prioridade para conseguir fazer acontecer, certo? E é muito interessante que, uma coisa interessante que eu preciso falar também para vocês é o seguinte, eu tenho certeza absoluta que o que eu vou falar aqui vai surpreender vocês, porque esses erros, claro que as meninas que viram, né, que assistiram a aula de ontem, elas não serão tão surpreendidas porque elas já tiveram acesso a esses 3 erros. Então eu quero reforçar hoje eu vou contar não uma, mas eu vou contar 3 histórias para ajudar vocês a fixarem e pararem de errar, tá? Pararem de errar a ponto de vocês não conseguirem encontrar o estilo pessoal de vocês, tá? E ficar bem vestida pra sua vida. Tanto que o nome da aula ontem foi os erros que você comete que te deixam mal vestida pra sua vida. Que é isso que acontece, gente, tá? No fim das contas, é isso que acontece. Esses erros fazem com que você fique mal vestida pra sua vida, que você sinta mal. E a primeira pergunta que eu coloquei pra você conseguir abrir a sua mente, porque eu tenho pra te falar, quando você se olha no espelho, qual é o seu grau de satisfação com o que você vê? E não eu falei na aula 1 que beleza importa, mas, quando eu falo de mal vestida para sua vida, você precisa entender que existe a união entre beleza e função das coisas, tá? A Daniele colocou, mal vestida pra vida é a morte, porque atrapalha. Ontem eu falei do quê? Aqui no Instagram, dos benefícios de estar bem vestida pra sua vida. Então, quando eu falo pra você, quando você se olha no espelho, o que você sente, o que você percebe, é importante você entender isso, porque quando você não se vê bem vestida, você subestima isso, você está ficando mais longe de produtividade, de satisfação, de autoestima, de autoconfiança, de transmitir e comunicar respeito, fazer com que as pessoas te respeitem,
né? Pelo que você é, pelo que você sabe. E a gente tem a mania de achar que não. Quanto mais desleixado estivermos e quanto menos a gente ligar pra beleza e pro bem vestir, mais as pessoas vão nos respeitar. Isso foi um mito que eu falei na primeira aula. Eu tô fazendo essa introdução toda pra você entender como é que a gente chega nesses 3 erros, tá? E tem um outro sinal. Então, o sinal de quando você se olha no espelho, né? A percepção do que você sente ali naquele momento. Mas, como é a sua atividade de se vestir? Quando você pensa assim, eu preciso me vestir para qualquer coisa, mas geralmente para a nossa vida, o que acontece? Né? Que sentimento vem? É de satisfação ou é de insatisfação? É você olhar para um guarda-roupa que você vê um monte de roupa lá, um monte de peça que você nem veste. Você geralmente veste só 20% do seu guarda-roupa, que é uma proporção que eu coloco aqui. Como é que é esse sentimento de frustração ou de satisfação? Geralmente ele é de frustração. Geralmente é um sentimento que você olha para aquele guarda-roupa, nada te representa, as roupas só estão ali existindo. Você nem sabe como elas foram parar ali. Elas só estão ali. E aí, ainda assim, com aquele monte de roupa ali, você se sente mal vestida. E tem as meninas que têm o guarda-roupa pequeno, que já desistiram. Falaram, quer saber, eu vou deixar ele pequeno, ele só vai funcionar. Entendeu? E ainda assim, mesmo com guarda-roupa pequeno, eu conheço meninas que mesmo com guarda-roupa pequeno, não vestem todo o guarda-roupa. Não conseguem vestir tudo. Por várias questões, tá? Por insatisfação, porque fizeram um guarda-roupa não pensando nelas, fizeram um guarda-roupa pensando no que é esperado, tá? E aí, isso puxa, inclusive, para o primeiro erro. Se apegar em regras técnicas. Sim, por incrível que pareça, a gente olhar demais a parte técnica das coisas e se apegar a isso é tecnicamente correto, pode estar fazendo você ficar mal vestida para a sua vida. Porque nem sempre as regras fazem sentido pra gente. Isso é importantíssimo de ser entendido. Eu vou trazer uma história, eu contei na aula de ontem sobre o quanto uma dieta tradicional da pirâmide alimentar com base em carboidratos, né, que é o que pregam como isso é o tecnicamente correto, não funciona para minha vida, né? Eu sou alérgica a toda essa base, eu tenho intolerância e alergia a toda essa base da pirâmide. E aí como é que eu faço? Se eu me apego ao tecnicamente correto, eu fico passando mal, né? Esse foi meu exemplo, mas eu quero trazer uma outra história para você entender isso. Existe um apóstolo, né, que tem vários livros escritos na Bíblia, que é Paulo. E esses livros de Paulo são cartas que ele mandava para igrejas. E uma das cartas que ele escreveu foi para Gálatas, tá? A igreja da Galácia. E aí o que acontece? Prestem atenção no que eu vou falar agora sobre essa questão de nem sempre, e quando a gente se pega a técnica, a gente está indo para o lugar certo. A gente precisa raciocinar, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Isso faz sentido para mim, que foi o que eu falei para vocês sobre dieta. O que Paulo coloca nessa carta? Paulo escreve e ele coloca alguns pontos para essa igreja que são super importantes de serem revisados. E um dos pontos que ele coloca é sobre legalismo. Você se apegar a leis sem sentido para quê? Para mostrar para homens e não para glorificar a Deus. E aí tem um versículo que é super emblemático, que é em Gálatas 1:10, que é o seguinte, ó. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E eu, como cristã, é uma das coisas que eu morro de medo, né, de acontecer na igreja, que é algo que me grita, tá? Grita pra mim isso. Legalismo não é fé. Regras técnicas que não fazem o menor sentido precisam ser revisadas. Precisa ser olhada com outros olhos, porque muitas vezes você está querendo agradar a homens e não a Deus. Tá? O que é o legalismo? Inclusive, é uma regra inventada sem sentido por alguém X que não é o que Deus espera de nós. É alguém que falou,
Ah, eu acho que é isso aqui, né? E isso acontece com o nosso estilo pessoal. Existem regras antigas pra caramba que um dia fizeram sentido e hoje não fazem mais, principalmente pra nossa vida de hoje, né? E é muito interessante que eu tô aqui, vocês sempre me perguntam qual é a minha Bíblia? A minha Bíblia é a Bíblia de Genebra, tá? Tem um pastor que fala que é a Bíblia mais presbiteriana que existe, eu sou da igreja presbiteriana. E aí, nessa parte da Bíblia de Genebra, tem uma explicação incrível, que é a seguinte sobre isso. O cristão, ele não segue as regras judaicas, tá? De não comer alguns tipos de carne, por exemplo, de guardar o sábado e outras regras. E Jesus foi claro que ele veio para o mundo. Eu contei isso na terça-feira. Ele não veio para os judeus, ele é um judeu que veio para os gentios também. Então o que Paulo tá colocando aqui também, gente, lembra comigo, você que não sabe, Paulo perseguia cristãos e ele entende as leis judaicas como ninguém ele entendia, tá? Então ele sabia aqui, ó, na risca aquelas regras, na risca. Não tinha assim, ó, não tinha o que questionar. E aí Paulo traz essa reflexão. Isso fez sentido antes, agora não faz mais. Ele falou, peraí, como assim, né? E é essa explicação que tem aqui nessa Bíblia histórica. É isso que a gente precisa entender, né? Ele tá questionando aqui, peraí, você tá querendo agradar a homens ou tá querendo agradar a Deus? Mas existe esse questionamento, peraí, essas regras fizeram sentido num outro momento, não fazem sentido agora. E aí, quando você se pega e se apega a regras técnicas, do tipo, eu tive uma discussão aqui muito legal, né? Foi um diálogo muito legal com uma seguidora sobre, ela questionou o meu sapato. Porque tecnicamente, na mente dela, por tudo que ela tinha de referência, aquilo não fazia sentido, não ajudava. E qual foi a minha pergunta para ela? Não ajudava no quê? Exatamente. Porque para ela, a regra técnica que funcionava para ela era o quê? Sapato mais delicado. Eu não uso sapato delicado. Eu tenho um ou outro. No geral, eu uso sapatos mais pesados. Eu gosto disso, de sapato mais fechado. E tem uma questão de função pra mim também, gente. Eu tenho uma proporção de corpo completamente diferente. Eu tenho 1,73 m, eu calço 35,5. O meu pé é desproporcional ao meu sapato. Então, essa regra técnica geral de use sapatos da cor da pele para alongar a sua silhueta não faz o menor sentido para mim. Não faz. Não. Use sapatos com a gáspia. Sapato é assim, gente, o sapato aqui. A gáspia é aquilo que fica do sapato aqui, tá? Ela pode ser alta ou baixa. Ai, se você tem a coxa grossa, use sapatos com gáspia baixa. Eu tenho coxa grossa, mas se eu usar esse sapato o tempo todo, eu tenho dor no pé, eu tenho dor no joelho. Então eu tenho que pensar na minha vida. Não tenho que pensar só na regra técnica. Se essa regra técnica me traz um problema e não uma solução, eu preciso questionar essa regra. Eu preciso entender, peraí, isso faz sentido pra mim? Não sei exatamente se faz ou não. E aí o que vocês fazem? Como essa seguidora, a gente pegou, bateu um papo, foi super legal, de entender o que fazia sentido, o que não fazia, o que ela quis dizer com ajuda, o que ela não quis dizer. A gente bateu um papo super legal sobre isso, e aí a reflexão foi, isso pode fazer sentido pra você, pra mim não faz. Então segue aí usando seus sapatos do jeito que você quiser, entendeu? É esse que é o ponto. E aí vocês ficam olhando as pessoas, falando regras gerais, né, regras gerais, que funcionam para alguém, que pode ser até para a pessoa que tá falando, mas não vai funcionar para você. Então você comete esse erro e você erra. Você acha que tá acertando, né? Ah, não, a regra é essa aqui, ó. A regra é clara. Só dá para usar sapato assim se quer ficar desse jeito. Tá. Mesmo. Então você se apega à regra técnica e não ao que faz sentido para você. E aí isso te coloca numa cilada bino, né? Porque você com aquele guarda-roupa lotado, com um monte de coisa que falaram que você tinha que ter, porque era a regra maravilhosa de ouro que você tinha que seguir, e ela não faz sentido, tá? Então prestem atenção nisso. Só que tem uma coisa, né? Que é um segundo, aí o que nos leva para o segundo erro. O que eu tô te falando aqui
que você não se questionou, você não se ouviu. Então esse é o segundo erro, não se ouvir, não parar para se ouvir de verdade. E aí, você dá ouvidos para o barulho e a sua mente do mundo, para uma infinidade de informações, para um monte de gente te dando opinião, né? A gente vai falar sobre isso, inclusive, no terceiro ponto. E você não para pra... Peraí. O que meu pensamento quer dizer aqui? Né? E aí, uma mente conturbada, uma mente cheia de informação, faz com que você tenha o quê? Um guarda-roupa conturbado, um guarda-roupa lotado de informação que também não faz sentido. E nesse momento, não posso deixar de lembrar de um personagem bastante icônico, bíblico, que é Jó. Jó. Não sei se você conhece a história de Jó. Se você nunca estudou a Bíblia, vale a pena conhecer a história de Jó. E é daí que vem a expressão que a gente fala, que paciência de Jó, hein? Então, por que aconteceu, gente? Jó é uma história muito maravilhosa. Ele é um livro único da Bíblia, que ele traz diversas lições. Essa é uma que eu tô extraindo, né? Essa é uma que eu tô extraindo para você fazer esse recorte de mente conturbada. O que aconteceu, gente? Jó foi um cara que ele tinha a vida plena, maravilhosa, tava tudo indo bem. E aí, do nada, começou a dar ruim. Muito ruim. Não é? Sabe aquela história assim? Quando a desgraça vem, ela vem de caminhão. Então, Jó perdeu tudo. E quando eu falo perdeu tudo, não é só bem material. Ele perdeu os filhos, todos os filhos dele morreram. Tudo. Ele perdeu tudo, tá? E aí o que acontece? Jó, ele, nessa desgraça que ele estava vivendo, que ele perdeu tudo, inclusive ele ficou com feridas no corpo que não tinham cura, ele chegou assim, assim, não era o fundo do poço, ele achou um fundo mais fundo ainda para chegar, Jó, tá? E aí, tinha muita informação, não só externa, mas na cabeça dele, porque ele ficava se questionando, o que eu fiz para merecer isso? Onde foi que eu errei para isso acontecer? E Jó era um homem exemplar, né? Jó era um homem exemplar. E a história de Jó é muito interessante porque ela traz essa reflexão pra gente, né? Coisas boas e coisas ruins acontecem com pessoas boas e pessoas ruins. Mas ele ficou lá com a mente dele conturbada, o tempo todo lá, né? Ai, meu Deus do céu, meu Deus, o que eu fiz? E ele não conseguia chegar na resposta. E aí, um monte de gente dando palpite, né? É como se Jó tivesse um celular na mão dele, recebendo um monte de informação. E aí teve, inclusive, a esposa dele que falou pra ele, abandona seu Deus e morre, né? E aí os amigos dele começaram a dar palpite, falando, olha, você é culpado disso. O sofrimento veio... Sabe aquela história assim? Você nunca fez nada pra ter uma doença, de repente pega e pum, vem a doença. Fala, a culpa é sua. Porque tem doenças que são, né, assim, um pouco culpa nossa. A gente não cuidou da nossa saúde, a gente fica com as artérias, né? Mas tem uma questão genética também. Ou seja, não era. E aí o que aconteceu? O Jó ficou com aquela mente conturbada. Mas, se ele tivesse ouvido as pessoas, ele teria feito algo muito grave. Que ele teria distorcido o caráter de Deus. Então era muita informação. Ele recebendo ali. E aí, toda vez que tem esse livro é muito interessante, que toda vez que Jó para pra pensar, é que vem o quê? Vem a oração, vem a meditação, vem o... Eu não posso fazer isso. Vem as respostas. Quando ele cala o mundo, quando ele cala as opiniões que não fazem sentido, é aí que vem. Só que o que vocês querem? Quanto mais informação, melhor. Quanto mais pessoas eu seguir, inclusive eu tenho um relato aqui de um direct de uma seguidora que ela falou, Vivi, ela percebeu isso, ela falou assim, sabe qual é o meu problema? Eu tô vendo opinião demais e gente demais. Eu tô vendo a abordagem da consultora X, da consultora Y, eu te sigo muito de perto e isso tá me confundindo. Eu já não sei mais o que faz sentido pra mim.
E aí, nessa história de não se ouvir, tem uma segunda questão super importante que eu preciso trazer, que foi o que Jó fez muitas vezes, que é ele já não sabia mais quem ele era. O que acontece? Não sei se já te contaram, nosso coração é enganoso, né? Essa história de siga o seu coração é bem um tiro no pé que você pode dar, tá? Mas não é sobre isso que eu vou falar agora, eu volto outro dia pra falar sobre essa história de ouvir o coração. Quando a gente, mais aprofundado, nesse momento quero fazer um recorte sobre isso. Quando a gente não se ouve de verdade, a gente cai nas nossas próprias mentiras. A gente cai nas nossas próprias mentiras. Onde eu fiz isso na minha vida, eu fui uma pessoa compulsiva. Eu contava mentiras pra mim pra justificar compras desnecessárias. E eu achava normal. Ah, não. Todo mundo é assim. Todo mundo gasta o que tem e o que não tem para satisfazer alguma coisa. Não, eu preciso disso. Então eu me contava mentiras e acreditava nessas mentiras que eu contava pra mim. Então, no fim das contas, a gente tem que também tomar cuidado com essa história de se ouvir pra ser muito verdadeira com a gente mesma, né? Então, assim, é isso que eu falei. O que é mais importante? Eu segui uma regra. Então, quando a gente pensa nesses dois erros juntos. Pera, eu vi uma regra técnica que funciona pra alguém, estão me dizendo que funciona pra todo mundo, mas eu minto pra mim mesma e acho que funciona pra mim, que eu não me escuto, eu não percebo, e aí eu pego e justifico uma compra que alguém falou de algo que eu tenho que ter, né? Que é a história do quê? Do blazer preto. Preto. Teve uma menina que colocou ontem na aula, enquanto a aula tava rolando, ela colocou um comentário maravilhoso. Ela falou: Vivi, realmente a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Dizem por aí que camisa branca e blazer preto fazem super sentido. Meu Deus! Eu tenho essas duas peças, eu nunca usei. Pra mim não faz sentido. Eu não tenho essa vida. Eu não sou advogada, eu não tenho uma carreira que exija isso. Agora eu entendi porque eu tenho essas duas peças e... Meu Deus! Eu não parei pra pensar. Eu não parei pra me ouvir, né? Só que a gente tem que pegar e descer um degrau e pensar: eu tô me ouvindo ou eu tô mentindo pra mim? Né? Eu estou me ouvindo ou estou mentindo pra mim? E a Josiane colocou aqui: acredito que seja porque dói e é trabalhoso olhar para si. Então, aí tem uma questão, né? Que é, em todos os... O que eu falei? Todos nós temos lados bons e ruins. Lados bons e ruins. Só que fazemos parte de uma geração que ficou ouvindo que era especial. Que era o quê? Maravilhosa. Essa é a geração de ouro. Então é por isso que dói, Josiane. É por isso que dói. E o crescimento... O que aconteceu com Jó? Né? Você falou exatamente o que aconteceu com Jó. Jó precisou enfrentar a dor e entender que aquela era a condição dele. Estou passando por isso agora. Deixa eu aquietar a minha mente, entender o que está acontecendo para seguir. Esse que é o ponto. Aí o que a gente faz? A gente fica procurando regras rápidas, muito boas de serem seguidas e fáceis. Vai lá e compra um negocinho. Resolve o seu problema. E a gente não para pra pensar. Né? Olá, Paulo, eu tenho um blazer preto guardado com camisa branca, fica horrível em mim. Viu? Eu sei disso. Eu sei disso. Né? Aí a Diana falou assim, ó, é o diferencial do meu método, né? Que é pra fazer pensar. E não é fácil responder sobre quem nós somos. Então, eu vou chegar nisso também, tá? Porque o terceiro erro que vocês cometem é vocês não terem pessoas e vocês não peneirarem as pessoas que fazem sentido pra você ouvir, né? Que é a história do você ouve as pessoas erradas. Maus conselheiros, que é o que eu contei aqui dessa seguidora. Ela seguia um monte de gente e não sabia. E eu até falei pra ela, olha, eu não vou ficar aqui falando pra você ficar aqui comigo. Se você entender que faz sentido o que eu falo aqui, seja muito bem-vinda. Se você entender que não faz, vai seguir a regra de alguém que você acha que faz. Porque eu, assim como colocou Paulo, não estou aqui para agradar homens. Eu estou aqui para agradar a Deus. Não só aqui. Aqui, vocês me vendo aí,
na minha vida, com o meu marido. Eu contei isso na aula de ontem. Se eu tenho um quadro na minha casa escrito: o Senhor é meu pastor. Quem é o meu Senhor? Deus. Então é dele que vem as respostas. É aí que tá a minha essência. E aí eu pego e fico ouvindo fulano, ouvindo ciclano, ouvindo Beltrano. Ai, meu Deus do céu. E nananã. A Adele colocou aqui: já comecei parando de seguir um monte de gente. Por quê? Por quê? Gente, se você não peneira quem você escuta, a sua mente vai ficar o quê? Conturbada, né? Mas ainda assim, a gente precisa olhar. Por que eu falei de Deus, né? Porque eu falei: olha, eu estou aqui para agradar a Deus. Eu não estou aqui para agradar a homens. Ninguém além de Deus. Tá? Ninguém além de Deus. Ponto. Se eu coloco ali: o Senhor é meu pastor. Se eu coloco que 2 mandamentos são super importantes para mim: amar a Deus sobre todas as coisas, seguir o que Jesus me ensinou. E uma das coisas é amar ao próximo como a mim mesmo. Estou aqui fazendo o meu trabalho. É isso que eu tô te incentivando a fazer. Pensar em quem são as pessoas que você tá ouvindo. Quem são as pessoas que você está ouvindo? Essas pessoas estão te confundindo. E é por isso que você fica aí: eu vou pra... Não, agora eu vou pra lá. Não, mas fulano disse isso. Ai, eu queria tanto a opinião de tal pessoa. A gente fica obcecada por opinião de influência, gente. A gente não conhece a pessoa. Meu Deus do céu. Você tá vendo um recorte da vida dela. Você não sabe se tá tudo bem. Você não sabe nem se ela continuou com aquela roupa no dia. Gente, eu vou contar 2 histórias aqui, tá? A primeira história é pra mim de um ícone da Bíblia que escutou o ser errado. Mesmo com uma mente não conturbada. Quem é essa pessoa maravilhosa que ouviu a pessoa errada? Essa pessoa se chama Eva. Nossa querida Eva, né? Nossa querida Eva ouviu quem? Caiu na lábia marqueteira de quem? Da serpente, minha gente, né? E ela não tava como Jó. Um fulano falando isso, fulano falando aquilo. Não! Eva ouviu diretamente da fonte, né? Foi o quê? Contornada pela serpente, que chegou e... Come aqui, Eva! Né? Esse Deus é muito prepotente. Imagina, tá dizendo que você não é capaz disso. Onde já se viu? Uma pessoa ela ouviu. Um ser, que não era nem uma pessoa. Que é pior ainda, né? Ela ouviu a serpente, minha gente. Uma única informação errada acabou com a vida da Eva. Uma informação ruim. Tá aí, né? Tá aí. Ó, que coisa maravilhosa. Tá aí pra você. É indiscutível. Então, Eva, a Bela colocou aqui, hoje tem muita informação. Mas a gente tem que entender quem a gente segue. Quem eu tô ouvindo? Quem é essa pessoa que tá aqui falando pra eu ser X ou Y? Olha lá, da Eva e de todos nós. Olha isso. Uma atitude errada. Uma informação errada. Estamos todos aqui caídos no pecado lutando contra isso. Júlia colocou: terceira peça só pra sul do país. Aí você escuta a consultora falando: ai, só dá pra ter look incrível com terceira peça. É a cereja do bolo. Se não, ó, você que se vire. Você que vive aí na Bahia com terceira peça, se vira aí. Pra ser incrível tem que ser assim. E eu vou contar uma outra história, que essa de Eva é autoexplicativa, né, gente? Até quem não acredita em Deus, acho que conhece a história de Adão e Eva. Adão e Eva, paraíso, serpente foi lá, estavam vivendo lá maravilhosamente, tinham tudo de bandeja, né? Aí a serpente foi lá, deu as suas voltinhas, aproveitou que Eva estava sozinha e foi lá e falou: Eva, né? É só essa árvore. Por que você pode comer tudo e essa não? Né? E, gente, essa história de Adão e Eva, ela traz tanta reflexão pra gente também, como falou a Deli aqui. Incrível como a Bíblia é atemporal e nela aprendemos até sobre estilo com propósito. Pois é, tá tudo ali, né? Tá tudo ali.
Aí eu vou pegar esse gancho também da Júlia, que colocou que ela mora em Salvador, terceira peça, nem pensar. Deixa eu contar uma história pra vocês também sobre como a gente tem que tomar cuidado com quem a gente escuta. E esse exemplo, assim, sério, gente, me marcou muito. Eu seguia algumas consultoras, óbvio, tenho amigas consultoras, enfim. Mas uma eu seguia porque era um exemplo pra mim, essa pessoa, né? Nossa, se veste super bem, nananã. Ela vestia algumas coisas que seriam impossíveis pra mim? Sim. Tipo salto agulha? Sim. Tipo sandália de tira? Sim. Não dá pra usar, gente. Por conta dessa questão do pé. Só que era uma pessoa que eu seguia, que eu acompanhava. Taranã. Aí, o que ela fazia? Não sei se vocês vão adivinhar, hein? Look do dia, né? Era assim, carro-chefe do trabalho dela colocar lookinhos aqui na rede social. Não era só Instagram, ela tinha blog, um monte de coisa. E ela era consultora, tá? Ela era consultora de moda, não consultora de imagem, estilo pessoal, consultora de moda. E tava. Aí o que aconteceu? Eu já era consultora. E aí estava eu lá, né, olhando. Inclusive, eu estava olhando o conteúdo dela. O que aconteceu? Eu estava olhando esse conteúdo no shopping enquanto eu esperava uma cliente minha, sentada num café, né? E eis que eu tava olhando aqui, ó, o look do dia dela, com um textão, falando o que ela ia fazer no dia. E ali, ó, eu tava vendo ela com uma roupa completamente diferente. Aqui, ela tava vestida de salto agulha, sandália de tira, eu lembro do look, gente. Uma saia midi incrível e um tricô. Tá? Ela tava desse jeito. Falei, gente, ela não deve atender cliente, né? Porque com esse salto, ou ela troca, não é possível. Um dia eu vou perguntar. Veio a minha mente, falei assim, gente, sabe como ela tava no shopping? E a foto tinha sido postada há 2 minutos. Ela tava de legging, tênis, camisa jeans e aquele colete gordinho, que a gente chama de colete puff, que parece um edredomzinho. É assim que ela tava no shopping. De coquinho, que ela soltou. Ela tava com coquinho, assim, não sei se vocês sabem, eu faço coquinho também pro meu cabelo ficar assim, né? Ela tava aqui, ó, de coquinho, na fila do mesmo café que eu tava. E aí ela no máximo soltou, o cabelo dela ficou lindo, tá bom. Só que ela tava desse jeito. Então, tome cuidado com quem você segue e penere o que a pessoa fala. Penere o que a pessoa tá mostrando. Para de querer a opinião de todo mundo. Para de ligar para a opinião de todo mundo. Então, esses 3 erros, olha como eles se interligam. Como um faz a gente cometer o outro. Né? Por exemplo, a Alice colocou, eu moro em Tocantins, muito quente, impossível a terceira peça, só no ar-condicionado. Aí a Alice pega e segue essa pessoa que eu falei, que tava de tricô, saia. A parte de baixo do look funciona pra ela. Quer dizer, não sei se ela usaria o salto alto. Mas o tricô não. E aí, se ela não pega e fala assim, não, peraí, essa pessoa mora em São Paulo, lá é, sei lá, maio, né? Por que ela tá vestindo assim? E eu tô falando, gente, agora de influencer, tal, né? Pessoas que trabalham com o tema. E as pessoas que não trabalham? Porque o que acontece também? No workshop anterior, eu recebi muita mensagem assim. Ai, eu sei ajudar as pessoas, mas eu não sei olhar pra mim, eu não sei me vestir. E a gente geralmente tem essa amiga, né? Eu fui essa amiga há muito tempo. Só que eu gostava de separar as coisas. Eu detestava dar palpite pras pessoas do que elas tinham que estar vestindo. Detestava. Eu não gosto nem... Olha, hoje quando minha mãe me liga e fala... eu falo, mãe, vamos conversar sobre isso. Não consigo dar palpite. Claro que eu tenho a questão profissional. Mas o que eu tô falando dessas meninas que falam isso, né? Dessas amigas que querem ajudar a gente com boa intenção. Porque eu falei que a gente tem que peneirar o que a gente recebe de informação. Ok. Isso da internet. Isso a gente controla. Mas e quando tem pessoas perto da gente que são palpiteira? Eu acho que é isso. Porque tem a pessoa palpiteira de bom coração, né? Que quer te ajudar. A pessoa tá te vendo num problema. E aí ela começa a te encher também de informação. Tipo os amigos de Jó. Né? Olha, deve ser isso. Deve ser aquilo. Tenta aquilo outro. Né? E aí, essa pessoa tenta te ajudar. Às vezes ela até acha que consegue. Você se sente mal porque ela tá te ajudando. Né? E aí você acha que você tem que seguir o que ela falou. Só que ela não tem técnica pra isso, gente. Ela não tem técnica. Ela tá fazendo isso pra te ajudar. É a mesma coisa a gente palpitando de dieta. Ai,
Fico pra morrer com isso. Ainda mais que eu tenho problemas com dieta. Falei pra mim, não te perguntei. Deixa eu aqui comendo o que eu tenho que comer. Não te perguntei. E hoje tem muito militante, gente, de tudo. Tem militante de tudo. Por isso que eu falei, tem a pessoa legal, que vai falar isso para o seu bem, né? Vou dar um exemplo aqui legal, tá? Tô conversando com as minhas irmãs. Aí elas viram e falaram assim, Vi, que já aconteceu, é um exemplo real. Nossa, Vi, eu tô amando os seus colares, Da onde é? Aí eu falo, é da Ana, né? Que você sempre me pergunta, colar da Ana, Ateliê Nó. Tá. Olha a especificidade, gente. Uma das minhas irmãs tem alergia, ela não pode usar fecho assim. Aí que eu tenho que falar, Deia, você tem que fazer um apanhado lá pra ver se vai funcionar pra você, né? Colocar só o que tem só cordinha, pra não te prejudicar. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu sou consultora e eu sei disso. O que ela podia ouvir de uma amiga dela? Ai, testa, compra um e testa, se der ruim, deu. Isso é um exemplo de uma coisa que é um prejuízo muito pequeno. Mas podia ser algo enorme. Podia ser algo gigantesco. Certo? Isso é da vida, isso é um exemplo da vida. Só que tem a pessoa, que eu falei que tem um monte de militante agora, de tudo quanto é coisa, né? As pessoas não conseguem não dar opinião. É incrível isso. Você não pediu a porcaria da opinião e a pessoa te fala, né? Sempre com boa intenção. Ah, não, tô falando pra te ajudar, tô falando pra te tirar dali. Então, se você é suscetível a seguir essas regras que não fazem sentido, se você tem uma mente conturbada, a chance de você não se ouve, a chance de você cair e ficar mal, porque essa pessoa te deu uma opinião que você nem pediu pra ela, mas com a boa intenção, ela tinha uma boa intenção de te ajudar, não é verdade? Fez-se o problema. Aí que vem o blazer preto que não faz sentido, aí que vem a calça que você não usaria, que você comprou porque a bendita da pessoa queria te ajudar, né? Porque foi te falar o quê? Que tem que usar a terceira peça em Tocantins, em Maceió, em Salvador, não é verdade? Não é verdade? Esse que é o ponto. E a Fabiana colocou um negócio aqui, ó, que eu não posso deixar de ignorar, ó. Que ela tem dificuldade de se vestir, porque ela vive, só me dedicando ao trabalho e meu look era só uniforme. O que aconteceu com a Fabiana? Olha a influência externa, gente, não é só de pessoas. Ela tá há tanto tempo usando uniforme e se vendo do mesmo jeito que ela não consegue testar de outro. É mais dificultoso, né? Então, olha isso, né? O David colocou as críticas construtivas, né? Então, esse efeito externo também acontece do jeito que a Fabiana colocou, que a Mary colocou, que ela também passou por isso. Quando a gente fica vestida do mesmo jeito muito tempo, e a gente tá se vendo assim, por isso que a gente tem que parar pra pensar. A gente precisa pensar nisso tudo que eu tô falando. Porque senão, você vai fazer o quê? Procurar um outro uniforme. A sua mente vai falar assim, bom, se o uniforme funciona há tanto tempo, é isso que eu quero. Aí a sua mente sendo traiçoeira com você, né? É esse que é o ponto. A Mary colocou, estou fazendo o curso da Vivi me descobrindo. A Mary não só está fazendo o curso, é uma aluna que está fazendo o curso mesmo. Está fazendo mesmo, dedicada. Certo, gente? Então, vou recapitular os 3 erros aqui. Se apegar somente a regras técnicas que podem não fazer sentido para você. Segundo, não se ouvir verdadeiramente. E terceiro, ouvir as pessoas erradas. Tá? Buscar ajuda das pessoas erradas. E ouvir gente demais, eu colocaria aqui também. Tá? A Elisa colocou, é o tal negócio, as pessoas querem estar na moda a qualquer custo e vestem fantasia do momento. Mas, mesmo não tendo sentido para a pessoa que usa. No caso, ela colocou para nós, né? Achei super legal. E tem um outro aqui, a Cláudia colocou, foi o que aconteceu comigo. Comprei o vestido que tinha aquele tecido invisível e não me liguei na minha urticária de contato. Fiquei toda arranhada e não aproveitei o momento. Minha nossa! Olha aí, bem vestida pra sua vida. A Daiane, aqui não, ela tava mal vestida pra vida dela no caso, né? Porque às vezes o vestido era até lindo,
Mas olha o problemão que gerou, gente, ó. A Daiane, aqui não tem fórmula mágica, tem variáveis diversas. Lugar, trabalho, clima e o resultado é único. Exatamente, Daiane. A frase que eu mais falei, tem duas frases que eu tenho falado muito, pequenas frases, nas duas aulas, né? Você é única e para a sua vida. Para a sua vida. Olha que coisa. A profissional que eu falei tava vestindo o quê? Alguma coisa que não servia nem pra vida dela. Não servia. Ela era um personagem ali. Ela era um personagem que incentivava pessoas a entrarem no personagem dela como inspiração e as pessoas caíam e falavam assim, meu, não é possível, se fulana consegue, eu também vou conseguir usar esse salto, né? E não para pra pensar. É esse que é o ponto. É esse que é o ponto, tá? Então, gente, cuidado com esses 3 pontos. Se você continuar apegada a esses 3 pontos, você não vai parar de errar, você vai continuar mal vestida pra sua vida, se sentindo mal, tá? Você vai se sentir super mal, porque olha aqui, ó, eu vou colocar aqui o que a La Luzi Store colocou. O fato dela sofrer pra colocar look, pra postar na loja, faz com que ela se sinta insegura até pra se vestir no dia a dia. Tá? E eu não sei se vocês sabem, tem consultora de imagem estilo pessoal, Laluzi, que acontece isso. Lazuli. Acontece isso. A pessoa acha que ela tem que ser o personagem consultora de imagem estilo pessoal. Porque existe uma expectativa do que foi de programa de TV, né? Ontem, na aula de ontem, a Margarete falou sobre isso, né? A gente fica com a expectativa da nossa profissão. Fora isso, gente, a expectativa da profissão. Ah, não, para ser uma boa consultora tem que se vestir desse jeito. Para ser uma boa advogada tem que se vestir desse jeito. Você também tá ouvindo as outras pessoas, né? E aí é uma pessoa pior, invisível. Que você não tá... Pera. Não tô falando pra você dar louca e achar que não tem dress code, que não tem comunicação. Não é isso que eu tô falando. Inclusive, amanhã, na aula de amanhã, eu vou falar dos passos, tá? Dos passos pra você conseguir conquistar um guarda-roupa inteligente. Eu vou falar sobre isso também. Que não é isso. Ah, dá louca, seja você mesmo. Não é sobre isso que eu tô falando. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando pra você entender que você é única e entender o que é ser única. Olhar para você e estar bem vestida para a sua vida. Então para de errar. Para de cometer esses erros. Porque eles só vão te deixar mal vestida para a sua vida. Só vai fazer você se sentir mal. Certo? Então, ó, manda essa live, tá? Para quem precisa ouvir o que eu tô falando. Aqui, ó. Aqui tem um aviãozinho, ou aqui em cima tem 3 pontinhos aqui que você pode clicar e vai dar copiar link, manda no WhatsApp das amigas, tá? Pra elas ouvirem isso, porque eu sei que tem muita gente que precisa ouvir isso. De verdade, tá? Ó, a Mary colocou aqui, ó, eu vejo nas postagens que parece impossível a pessoa estar confortável com o look postado. E aí você olha, aí o que acontece? É por isso que vocês acham que não dá pra estar bonita e confortável. É por isso que vocês acham. Gente, outro dia eu e o Luiz, a gente tava andando aqui no bairro, a gente viu uma menina, a gente achou que ela ia cair, porque ela tava tentando andar com um salto que voltou agora, que é de acrílico, com um acabamento de plástico, assim, no pé. Você via claramente, ela ia cair, aquela menina. Ela ia cair. E ela tava lá, segurando o look. Entendeu? Por quê? Seguiu regra técnica, como colocaram aqui que seguia a moda, achou que não ia fazer sentido se não seguisse, procurou validação nisso, ouviu quem não devia, não sei se foi a vendedora, não sei se foi alguém que falou, alguma amiga que falou, vai compra, boba, pra ficar moderna, né? Não se ouviu. E tava quase caindo no meio da rua, tá? Então, certeza ela não tava se sentindo bem, gente, porque a atitude corporal dela tava assim, desesperadora. Eu e o Luiz, a gente queria sair do carro pra falar, amiga, peraí, vem aqui, a gente dá uma carona, pra onde você vai? A gente teve essa sensação que ela ia cair a qualquer momento, tá? Então, gente, amanhã tem a próxima aula, amanhã tem mais live aqui, às 9h11 da manhã, tá? Mais uma emergência de estilo 91 especial do workshop Estilo com Propósito, amanhã, tá? Amanhã eu vou falar sobre o quê? Looks, tá? Amanhã a gente vai falar sobre os tais looks para fazer o preparo para a aula da noite. Na aula da noite eu vou falar sobre os passos que você
precisa dar para construir um guarda-roupa inteligente, tá bom? Então, inscreva-se no workshop. Mais uma vez, o link está na minha bio. Vivi, o que é link da bio? O link da bio é esse aqui, ó, gente. Assim que você entra no Instagram, é isso aqui que você vê, e aí tem um link aqui embaixo. estilocomproposito.com.br/workshop para se inscrever, tá? Já está no ar o episódio 1 e o episódio 2, a aula 1 e a aula 2, tá? Já estão disponíveis. Então, venha comigo, se jogue nas aulas, elas são gratuitas, porém estão disponíveis somente até a data de abertura das vagas para o Estilo com Propósito Faça Você Mesma, que é o meu curso online, que a Mari aqui colocou, a Mary colocou, eu nunca sei se é Mary ou Mari, Mary, colocou aqui que está fazendo, e a Cláudia também, que colocou aqui sobre o vestido, tá bom? Minhas alunas queridas, hoje aqui comigo. Então venham comigo no workshop, gente. Pare de uma vez de ficar mal vestida para sua vida. Pare de achar que estilo pessoal é sobre fazer bons looks. Não é sobre looks, é sobre você. Não esquece disso. Um beijo, até amanhã. Fica de olho nos stories também, que tem muito conteúdo legal ali. A gente tá batendo um papo muito legal. Beijo, tchau. Ai, oi, Pati! Outra aluna querida. Obrigada, Pati. Que bom saber que eu mudei sua vida. Beijo.